Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Tá dando para ouvir? Acho que agora o pessoal tá conseguindo entrar, certo, pessoal? Acho que antes... Aí, agora eu acho que agora tá funcionando. Deixa eu convidar a doutora Isabela Necchini para participar com a gente. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Ela entrou sim. Boa noite. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Só queria o retorno. O pessoal está conseguindo ouvir? Estou dizendo que Eu sim. acho que sim. Eu queria agradecer muito por você ter aceito o nosso convite, doutora Isabela, e eu queria te apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Juliane, eu sou uma das diretoras do INAME, e eu queria apresentar para vocês a doutora Isabela. Isabela Necchini, ela é fisioterapeuta, ela é especialista em doenças neuromusculares, mestre em ciências da reabilitação pela USP. Ela é professora convidada da pós-graduação da Unifesp e ela também é membro do nosso comitê científico do INAME. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né, de estar fazendo essa live sobre exercícios ativos, né, na AME. Eu que agradeço o convite. Muito feliz em poder participar e ajudar nesses tempos tão difíceis, né? E põe difícil nisso, né, mas Deus quiser, logo isso vai passar. Vai sim. Podemos começar? Tem bastante gente já? Eu acho que sim, pode sim. Uhum. Tá. Então, assim, eu separei algumas considerações para a gente fazer antes de começar. E a medida. Já vai responder, acho que, muitas das perguntas. E depois a gente vai falando dos exercícios em cada tipo de paciente com nome. A primeira coisa que é importante falar, que eu acho que já foi falado até pela doutora Patrícia na primeira live de parte motora, é que é importante a gente fazer agora o que o paciente, ou a criança, o bebê ou o adulto com AME já fazia. Tomar muito cuidado para a gente não iniciar algo completamente novo, né? Sem a potência do terapeuta. Então, a gente tem que andar por terrenos que a gente conhece. A gente sempre começa assim, né? E os exercícios, a gente pode não ficar, às vezes, tão ansioso de ficar mudando o exercício. A gente pode progredir o próprio exercício. Eu vou falar isso um pouquinho para frente, a hora que a gente for falar sobre a intensidade dos exercícios, mas
às vezes a gente vai ganhar no tempo que a gente continua fazendo o movimento, no tempo que a criança ou o bebê consegue ficar numa mesma posição. Isso já é um exercício, é uma evolução de exercício. Alguns exercícios é importante ter a liberação do fisioterapeuta ou do médico, principalmente no que diz respeito às luxações de quadril, luxações e subluxações. Então, novamente, se você tem em casa um filho ou uma filha ou alguém que você cuida que não ficou de pé ainda com um fisioterapeuta, não coloque sem o aval do fisioterapeuta e do médico, né? Luxação ou até uma luxação. Deformidades também. Então, se eu tenho uma deformidade muito grande do pé, do joelho, cuidado para fazer o ortostatismo, quer dizer, ficar de pé, porque isso pode provocar dor, pode provocar uma lesão. Tudo que a gente não precisa nesse momento é que um paciente, uma pessoa com AME vá para um hospital agora, né? Nem por uma fratura, nem por... Então, a gente tem que estar seguros. Outro ponto importante, a frequência dos exercícios. Com que frequência eu tenho que fazer os exercícios em casa? O consenso de 2018, ele já fala da importância das pessoas com AME receberem estímulos diários de 15 a 45 minutos. Estímulos diários não são necessariamente exercícios fisioterapêuticos, mas são movimentos, brincadeiras, algumas adaptações de esporte que funcionam como estímulo. Então, independente da quarentena, todas as pessoas com AME, bebês, crianças e adultos, deveriam ser estimulados a fazer movimentos todos os dias, tá? Nessa situação de quarentena, quem está sem nenhum exercício, então faça todos os dias em casa. Tem alguns lugares que tem... Isabela, só um momento. O pessoal está falando que a sua imagem não está boa. Você está usando Wi-Fi ou você está usando 3G, 4G? Wi-Fi. O pessoal falou que parece que sua imagem está tipo cortada, meio tremida. Pessoal, mas pelo menos vocês estão conseguindo ouvir o que ela está falando? Melhorou? Eles falaram que melhorou. Eu acho que está dando para ouvir bem. Melhorou? Por enquanto, como você não está demonstrando, eu acho que dá para continuar. Não tô... Melhorou, melhorou. Estão falando que melhorou. Deixa... mexer piora. Pode falar. Não, pode seguir. Pode seguir o que você estava falando. Tá. Então, fazer os estímulos todos os dias. Quem estiver com o fisioterapeuta fazendo físio numa quantidade reduzida, por exemplo, uma vez na semana, a cada 15 dias, conversa com o fisioterapeuta para também estabelecer alguns exercícios que possam ser feitos nos outros dias, tá bom? O consenso fala de 15 a 45 minutos e não necessariamente seguidos. Isso não é uma prática nossa, né? Fica inviável para o fisioterapeuta e até para as famílias e o fisioterapeuta de manhã em casa, 15 minutos, volta depois do almoço, mais 15 e à noite mais 15. Mas, caso seja necessário, as famílias podem fazer isso. Então, a rotina está muito puxada, eu não consigo fazer todos os exercícios de uma só vez, eu posso dividir ao longo do dia. Eu, por uma experiência com os pacientes, eu sugiro que façam seguido ou dividam no máximo 2 vezes. Mas o que é importante a gente entender é que para todos os pacientes e pessoas com AME, a rotina de exercícios, ela depende da gente ser disciplinado. Então, tentem fazer sempre na mesma hora. Então, quem estava fazendo físio e ia para físio às 3 horas da tarde, então tenta reproduzir em casa às 3 horas da tarde. Não tem um horário melhor para fazer exercício, mas tem a questão da rotina. Se um dia eu faço de manhã, outro dia eu faço à tarde, outro dia tem a live sertaneja que eu quero ver, depois tem a novela, no final das contas eu não faço nada.
Então, tentem ser disciplinados de fazer todos os dias, né? Os pacientes de AMI 1, às vezes até um pouco mais nesse sentido, porque não posso tirar muito, porque tem uma rotina certinha, porque eu tenho o horário da dieta, tenho o horário da fisiologia respiratória, né? Então, fica um pouquinho mais fácil de estabelecer o horário e tentar seguir ele. A doutora Patrícia já falou sobre os alongamentos. Então, a gente pode fazer os alongamentos e depois entrar com os exercícios. E também pode fazer o alongamento no final. Se, por exemplo, depois eu conseguir deixar a criança ou o bebê com a órtese posicionada, eu posso fazer o alongamento também no final dos exercícios e colocar a órtese. E se não der tempo, eu posso separar, tá bom? Não tem uma regra. Então, eu vou falar agora um pouquinho da questão da intensidade dos exercícios, que entra na questão da fadiga muscular, que também muita gente pergunta. Perguntam de fadiga muscular, cansaço, é a mesma coisa. O que acontece é que a fadiga é algo extremamente subjetivo. Então, é difícil a gente relatar a fadiga, a pessoa dizer que está fadigada, e a gente geralmente percebe a fadiga quando chega no limite da fadiga. Quando eu estou extremamente fadigado, tá? Então, o que geralmente eu oriento? A gente parar o exercício antes do limite da fadiga. Porque eu deixar chegar no limite de fadiga, eu não sei se eu vou perder neurônio, se eu já tenho lesão neuronal na hora que eu estou no limite de fadiga. E isso é que é muito difícil. Tem alguns macetezinhos que eu costumo ensinar para a gente tentar perceber qual é esse limite de fadiga, tá? Para os adultos, para as crianças acima de 7 anos, conseguem relatar se o exercício está mais ou menos cansativo. Então, a gente pode usar uma escala que a gente chama de escala de percepção de esforço de Borg, que é uma escala que vai de 0 a 10. 0 é sem esforço, 5 é um esforço médio, 10 é um esforço máximo. Então, a cada exercício, a gente pode perguntar, ou se perguntar, se estiver fazendo sozinho, qual que é minha percepção de esforço. Eu não recomendo que passe do esforço de nível 8, tá bom? Porque aí a gente estaria muito próximo de uma exaustão. Então, pode usar essa escala de percepção que vai de número e a gente pode adaptar ela para crianças por cores. Então, verde, azul é 0, 1 é muito tranquilo, sem esforço. 5 é um intermediário, um amarelo. 6 é um amarelo. E 8, 9, 10 é o vermelho, tá? Ou tem algumas escalas também por rostinhos. Então, a gente pode imprimir isso, colocar na parede. Então, um rostinho feliz de que tá tudo bem, um rostinho mais ou menos, e um rostinho bravo ou triste de que o esforço tá muito grande. Mas ainda assim, tudo isso é muito subjetivo, né? Então, outras formas que eu gosto de relatar que são sinais de fadiga. Um que eu acho muito importante é a qualidade do movimento. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou pedindo lá, ou eu estou fazendo com o meu filho um movimento de trazer a mão no corpo. E aí, de repente, a criança começa a levantar o ombro ou abaixar a cabeça para ir com a cabeça na mão. Então, isso é um sinal de que aquela musculatura está ficando fatigada, que ela não está dando conta de manter o movimento. Tá? O pessoal então, está falando um que está dando eco. O pessoal está falando que está dando eco no som. Aqui não tem som nenhum, gente. Aqui está totalmente em silêncio. Eu vou colocar meu fone. Mas e o da Isabela também, para mim, não aparece nenhum som. Querem que eu tente o fone? É melhor. Tenta para a gente ver. Tem um fone na mesa. A dona da casa falou que tem um fone na mesa. Eu não estou na minha casa. A dona da casa avisou.
E aí, melhora? Bem, pessoal, melhorou. Sim. Então, a gente estava falando da qualidade do movimento. Se eu começo a ter compensação, entortar a coluna, entortar a cabeça, ou a velocidade do movimento está mais devagar. Então, assim, em vez de a pessoa estar fazendo um movimento numa determinada velocidade, de repente começa a ser mais devagar, ou apresenta mais tremor, e isso pode ser sinal de fadiga, tá? Então, a gente tem que parar antes disso acontecer. E isso varia de pessoa para pessoa, isso varia de exercício para exercício, por isso que a fadiga é algo tão difícil. A gente tem que ficar observando, tá? Conhecer, né, E a o que que criança eu ou o recomendo? adulto, né? Conhecer. A gente, como terapeuta, muitas vezes erra, né, Ju? A gente faz isso. Quando eu mudo um exercício com algum paciente, eu sempre falo, olha, relata depois. E às vezes o paciente fala no dia seguinte, ah, fiquei com o braço pesado. Eu falo, opa, eu exagerei, eu errei. Então a gente não. A fadiga nem sempre acontece naquele momento, a repercussão pode ser no dia seguinte. Então, o que que eu costumo fazer? Sempre começar com menos. Menos repetições, menos tempo, e aí a gente vai progredindo. Então, a progressão depende também. Eu tenho paciente que a gente tem crianças que a gente pode ir progredindo de uma semana para outra, às vezes demora um mês, às vezes demora meses. Mas é preferível fazer menos e ver que ficou legal e dá para na próxima semana fazer mais, do que eu errar e não sei se eu vou fazer uma lesão neuronal e depois eu ter que voltar atrás, né? Então a gente não tem esse Entendi. neurônio para perder. Então faça menos repetições, espera, veja como é que fica no dia seguinte. Se ficar bem no dia seguinte, ok, aquela repetição tá legal, eu posso até pensar em aumentar, tá bom? Então, isso Sim. da intensidade é importante. Quando você falou, a gente conhece, quando a gente conhece o paciente, conhece o filho, a gente já sabe outros sinais também de fadiga. A criança está falando menos, então ela estava falando durante o exercício e de repente ela começa a falar menos. Ela precisa ser aspirada com mais frequência. Pode ser sinal de que ela está fadigando. Porque pode ser uma fadiga de uma musculatura específica que eu estou fazendo exercício e pode ser uma fadiga geral, de ficar numa posição, né? Então, é outro sinal. Outra coisa é monitorização. Então, assim, às vezes a gente relaxa na questão da monitorização. Eu preciso ficar o tempo inteiro fazendo exercício com o oxímetro num AMI tipo 1? Não, mas deixa o oxímetro por perto, né? Um sinal muito importante de fadiga é o aumento da frequência cardíaca. E às vezes ele acontece, e às vezes não, geralmente ele vem antes da dessaturação. É um sinal de que eu estou gastando energia e o coração tem que bombear mais sangue para eu conseguir fazer aquele exercício. Então, o paciente, a criança está lá naquele basal dela, depende de cada idade, mas está lá 80, 100 de frequência cardíaca e de repente vai para 120, 130, 140. Opa, ela está fadigando, ela está cansando, tá? Então, Uhum. é um outro sinal. As crianças que usam BIPAP, a gente olha na frequência respiratória do aparelho também, né? É um outro sinal. Isso vai alterar antes de saturação, não espera de saturar, tá? A gente tem que interromper antes. Então, esses sinais são importantes para a gente ver fadiga muscular. Tudo bem? Pode continuar, Tudo bem. pessoal? Tá? Pode. Uhum. Eu Então, evito ficar cortando, porque acho que quanto mais eu te corto para concordar, mais é atrapalha pior. essas imagens. Por isso prefiro só concordar com a cabeça. Tá joia. Só me disse se tá legal o som, acho que o pessoal não reclamou mais, né? Então, assim, eu tô falando da fadiga, foi pergunta, o pessoal sempre pergunta da fadiga, e a fadiga está relacionada à intensidade do exercício, está relacionada à rotina, então a criança ou a pessoa dormiu mal, com certeza os exercícios vão ter que ser diferentes. Não é porque o fisioterapeuta me passou esse exercício, a Isabela está sugerindo alguma coisa, que eu tenho que todo dia fazer aquilo se eu não tiver dormido bem, se eu não tiver comido bem, ou se eu tiver tido uma diferente.
exercício tem que ser adaptado, tá? Porque a fadiga, ela depende de diversas coisas e não só da AME e da natureza da AME. Ainda falando de fadiga e de monitorização, eu queria falar da ventilação. Aí é muito para paciente tipo 1. Eu vejo com muita frequência as crianças de AME tipo 1 fazendo exercício sem usar o ventilador. Exercício motor sem usar ventilador. Tem uma série de coisas que a gente precisa analisar, conversar com o físio, ou ver o físio que trata da parte respiratória. Mas quando eu estou fazendo um exercício motor, um exercício mexendo o braço, mexendo perna, cabeça, coluna, botando na bola, virando de barriga para baixo, ou o que eu for fazer, eu estou aumentando o gasto energético. Se eu tirar o paciente da ventilação usando esses movimentos todos, eu posso aumentar a possibilidade de fadiga. Eu posso diminuir o limiar dele de fadiga, ou seja, ele pode fadigar mais rápido. Então, é um ponto para a gente analisar. Eu vou relatar 2 situações pessoais minhas como terapeuta. Uma das minhas pacientes mais antiguinhas, a gente decidiu usar a ventilação não invasiva nela, ela é uma AME tipo 1, durante os exercícios da fisioterapia, a hora que ela dormia no meu colo depois da sessão. E não era uma sessão de relaxamento, era uma sessão de exercício. Então, no final de 40 minutos de exercício, ela estava dormindo no meu colo. Ou seja, ela estava fadigando, ela estava cansando. Estava exausta. Estava exausta, tá? E não tinha sinais de saturação, cianose, que é a boquinha roxa, os dedinhos, a mão gelada, não. Mas ela ficava numa exaustão. Então, a gente decidiu entrar com a ventilação mecânica durante a terapia e aumentar a quantidade de ventilação dela durante o dia. Nessa época, ela usava só à noite, tá? E outra paciente também, que consegue ficar alguns períodos, é uma AME tipo 1 também consegue ficar períodos fora da VNI. Na terapia, com ela, dependendo dos tipos de exercício, em pé, de barriga para baixo, de gato, que são exercícios que eu movimento mais, que eu mudo a posição do corpo, a frequência cardíaca dela, em vez de ficar lá no 120, que era o normal dela, ia para 140, 150. Qual que é a nossa decisão? Colocar a ventilação na hora da fisioterapia. Por que eu vou deixar uma criança de 3 anos com o coração batendo a 150, né? Grande. Eu acho que a internet da Isabela caiu, pessoal. Vou chamar ela de novo. Só um momento. Eu acho que não travou, pessoal. Ela caiu, ela não tá aqui comigo. Aí, voltou. Deu para ouvir esse último, da questão da frequência cardíaca? Sim, que colocou a criança no BiPAP. Isso. Então, assim, outra coisa importante. Então, pessoal, deixa eu só fazer só uma observação. O pessoal tá amando a live e estão mandando um monte de coração. E aí, o que o pessoal tá falando? Que quando coloca esses monte de coração, trava a sua imagem. Então, pessoal, por mais que vocês estejam amando a live, não mandem corações. Só para ajudar. Porque parece que tá travando. Tá bom, não mandem coração, pessoal. No final, a gente manda todos os corações possíveis. Tá joia, legal. Então, quem sabe, tem um aparelhinho para ver a frequência cardíaca, aí principalmente AME tipo 1. Se a criança usa ventilação durante o dia, observe que se durante o exercício a gente tiver aumento da frequência cardíaca, é preferível que ela fique com o ventilador na hora de fazer o exercício,
tá? Isso eu falo principalmente da não invasiva. Eu sei que a não invasiva tem uma questão de dificuldade para a gente ajustar o campo visual, porque tem uma máscara aqui e às vezes a criança não consegue enxergar para fazer alguma brincadeira, algum exercício. Se ela estiver recebendo, respirando adequadamente, recebendo o oxigênio de forma adequada, ela tem mais energia, porque o músculo precisa de energia, precisa de oxigênio para funcionar. Então, ela vai ter energia para fazer o movimento, tá? Se eu trabalhar ela com o limiar de oxigênio dela, ela vai fadigar mais rápido. E também é uma outra coisa importante, ela fadiga, quanto mais ela fadiga, mais tempo ela demora para voltar a se recuperar dessa fadiga, tá? Tem AMES tipo 2 que a gente vê essa fadiga, por exemplo, de a criança não querer tomar banho depois, não querer comer, não jantar, né? Dormir muito cedo, dormir muitas horas, é um sinal de fadiga muscular, é um sinal que chegou no limite, tá bom? Tudo bem de fadiga? Ok, se surge mais alguma dúvida. Se surgir mais alguma de fadiga, a gente fala, tá? E também nos exercícios, algumas vezes são importantes usar algumas órteses, alguns dispositivos para facilitar os movimentos, tá? Então, tudo dentro do que a paciente de AME já usa, tá? Então, se ele usa uma órtese de pé, se ele usa uma tala de lona, se ele usa uma órtese, isso é interessante em alguns exercícios a gente fazer. Por quê? Quanto mais partes do meu corpo eu tenho que controlar ao mesmo tempo para fazer um determinado exercício, mais fadigante é e mais difícil é de eu conseguir fazer o movimento. Então, muitas vezes eu preciso de um colete que me posicione o tronco para eu poder fazer movimentação dos braços. Ou eu preciso de uma órtese para segurar o punho para movimentar os dedos. Porque levantar o punho e movimentar os dedos pode ser fadigante demais, tá bom? Então, agora, quando a gente for falando dos exercícios, fica mais fácil de observar isso. Vamos começar com os... tem mais uma coisa. Eu acho que tinha alguma questão de dúvida de exercício que a gente podia falar aqui, que é a questão do exercício para quem não movimenta nada. Não tinha essa dúvida, Juliane? Sim. Porque tem crianças AME tipo 1, né, que perderam totalmente o movimento. Então, e nós estamos falando de movimento ativo, né? Então, assim, mexer um braço, uma perna, e ele não movimenta nada. Então, eu não faço nada, né? Essa dúvida, né? Ou faz, ou tem algum recurso, o que dá para fazer? Olha, uma coisa, a gente pode... 3 tipos básicos de exercício, mais indicado nas doenças neuromusculares e na AME. Exercício passivo, ativo assistido e ativo. O que é isso? Exercício passivo é quando eu pego um braço ou uma perna de alguém e eu movimento pela pessoa, porque a pessoa não consegue fazer movimento. Ativo assistido é a pessoa começa a fazer o movimento, ela não consegue terminar e eu vou lá e ajudo a terminar. Ou eu começo e ela depois vem com o movimento que ela consegue. E o exercício ativo é a pessoa faz sozinha, o movimento sozinha, tá? A gente tem esses 3 tipos de exercício. Tem outros, a gente não vai falar na AME. Mas esses 3 modalidades de exercícios, elas podem ser importantes em pacientes diferentes e em situações diferentes. Se eu não movimento nada, se a minha criança não movimenta nada, eu posso fazer exercício passivo, sim. O exercício passivo vai me fazer ganhar força? Não. Mas ele vai fazer uma coisa muito importante, que é avisar o cérebro de que aquelas partes do corpo estão vivas, estão ativas e o cérebro precisa continuar mandando estímulo para o corpo. É isso que a gente faz, o fisioterapeuta faz, por exemplo, na UTI para o paciente que está lá entubado, em coma, né? Ou está sedado. Por que o fisio vai lá e faz movimentos? Porque isso já foi demonstrado por várias pesquisas, que o cérebro, na hora que eu movimento uma perna, a região correspondente à perna, no cérebro, ela acende uma luzinha. É como se o cérebro falasse, opa, uma perna existe.
tá? Então, isso é importante. Se tem uma criança que não movimenta nada, 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 eu posso fazer passivo por ela. Se ela conseguir fazer um ativo assistido, eu posso fazer um ativo assistido. Então, ela começa a fazer um movimento, por exemplo, da mão, e eu vou lá e ajudo e complemento o movimento. E a gente pode usar os sistemas de suspensão e as posições diferentes para facilitar o movimento. Em AMI 1, isso é muito importante, porque fazer o exercício contra a gravidade é muito difícil. O que é contra a gravidade? A gravidade é uma força que vem aqui, em cima do nosso corpo. Se eu tentar levantar o braço contra a gravidade, eu preciso ter um mínimo de força para conseguir fazer isso. E às vezes a criança com AMI, tipo 1, não consegue isso. Mas se eu colocar ela virada de lado, e mesmo que eu não tenha um dispositivo muito tecnológico, se eu der suporte, segurar o braço dela, veja se isso consegue ser visto, pessoal. Dá para ver. Uhum. Vou tirar minha cara um pouquinho. Ó, tá? Ela consegue, às vezes, com o suporte da minha mão, fazer movimentos. Por quê? A hora que eu coloco a criança de lado e eu coloco minha mão aqui embaixo, ou mesmo um sistema de suspensão, o que eu faço? Eu elimino a ação da gravidade para alguns movimentos. Então, a gente tem que... Eu só queria, talvez quem não entendeu o que é um sistema de suspensão, que talvez alguns pais não entenderam, é a gente colocar, tipo, cordas e pendurar os braços ou as pernas para facilitar o movimento. Isso seria a suspensão. Vamos mostrar uma fotinho? Então, assim, ó, esse daqui é o nosso Gaelzinho. Eu vou esperar... Opa, saiu. Não. Vamos esperar focar, né? Um pouquinho mais para frente que não focou, não. Foi ou não? Acho que aí agora deu para ver. É um braço na suspensão. Uhum. Isso. Então, aqui, ó, é o Gael, o nosso pequenininho. Aqui tem uns elásticos. Ô, Isabela. Aqui tem uns elásticos. A cabecinha dele, ele tá com um AVNI. E esses 2 elásticos estão suspendendo o braço dele. E a pessoa aqui tá segurando um tablet e ele tá movimentando o tablet. Tá bom? Uhum. Aqui, nesse caso, ele tá até com uma órtese que estabiliza o punho para ele movimentar só os dedos. Eu vou mostrar o sistema de suspensão dele, e aí a gente depois pode até jogar lá no site do Inami, porque foi feito pelo papai dele, tá? Então, essa aqui é outra menininha, a Larissa. Ó, o sistema de suspensão que o papai dele fez, o Rafael, fez com cano de PVC. Então, fez uma estrutura, a gente coloca eles deitados ali, ó, a Larissa de lado, as 2 cordinhas, né? Aqui no caso são elásticos segurando o braço dela e ela fazendo um exercício de encaixar lá. Tá bom? Então, paciente que não mexe nada, igual foi perguntado, não mexe nada, eu vou fazer como exercício? Eu faço ativo assistido. Isso é um exercício ativo assistido. Eu tô dando uma assistência, seja com a minha mão, seja com um dispositivo igual esse daí. E olha, mudar de posição, porque só ficar de barriga para cima ou sentado, a ação eu posso conseguir fazer uma ação diferente. A posição, por exemplo, de lado, tá? Para o movimento dos braços é bem legal. Eu consigo, às vezes, o movimento até de ombro, que a criança não fica... Então, respondido essa dúvida, eu posso fazer exercício ativo, assisto com esses recursos, tá? E aí, o sistema de suspensão, o que é legal falar? Quanto maior o membro, o braço ou a perna, mais suporte eu preciso dar. Por quê? Se eu tiver um braço grandão e colocar um único suporte aqui, o braço vai, em vez de ficar esticado, por exemplo, ele vai cair.
Então, ele não vai dar o suporte que precisa para eu conseguir fazer movimentação, tá? Isso é um pouco de biomecânico, isso é física. Então, eu sugiro sempre 2 suportes. Um para cima do cotovelo e um depois do cotovelo. Então, um mais para cima do cotovelo e outro para depois. Esse daqui a gente pode trazer mais perto do punho ou para cá, dependendo do movimento que a gente vai fazer. E aí, se a criança do punho, ela faz isso aqui, por exemplo, para mudar algum desenho do tablet. Cansou, você percebe que não está conseguindo mais levantar a mão, traz essa daqui mais perto do punho para travar esse punho e aí vem com o movimento dos dedos. Ou se tiver a órtese, igual aqui o Gael tinha ali, trava o punho e aí fica só com os movimentos dos dedos. Eu consigo ficar mais tempo brincando naquela mesma posição ou fazendo algum exercício naquela posição. Tudo bem? O que eu acho importante da gente falar da questão de exercício é que fisioterapia é movimento e é função. É preferível que façam um exercício com as crianças, os bebês ou os adultos que estejam em casa, que reflitam em algum movimento do nosso dia a dia. Então, dá para fazer suspensão deitado de barriga para cima? Dá. Suspende aqui a perna e abre e fecha a perna, suspende o braço e abre e fecha o braço? Dá. Posso fazer assim, só que isso não vai me refletir em nenhum momento do meu dia a dia, né? Se eu colocar de lado para uma criança que mexe menos, ela vai conseguir fazer mais movimentos, por exemplo, de trazer a mão perto do rosto, de dobrar o cotovelo, tá? Tudo depende dessa posição, dessa suspensão que eu falei aqui. Aqui na perna, eu coloco uma para cima do joelho e uma para baixo do joelho. E eu posso, por exemplo, segurar a de cima do joelho e pedir para chutar uma bola. Sim. Tá bom? A quantidade de vezes a gente vai entrar na questão da fadiga, né? Então, veja o seu filho, a pessoa que você está cuidando, observe os movimentos, observe a carinha e veja o quanto está cansando aquela atividade. Pense que às vezes a gente vai fazer mais de um exercício, então não deixa cansar no primeiro. Deixa um pouquinho para os próximos, né? Deixa energia para os próximos. Tudo bem? Essa questão do ativo assistido? Sim. Então, eu vou ficar sem a minha cara, tá, pessoal? Acho que para ficar melhor por causa dos... E eu vou desativar os comentários e eu ativo de vez em quando só para eu ter algum retorno, porque se tiver algum travar, alguma coisa... Tá. Mas é porque senão os comentários ficam bem em cima da boneca. Sim. Veja o que fica melhor. Aqui. Aí para trás. Isso, tá ótimo. Então, aqui vocês viram que a minha boneca, eu tirei o travesseiro dela para a gente começar a fazer alguns exercícios. Vamos pensar primeiro, eu dividi, pessoal, não em tipos de AME 1, 2 ou 3, como a doutora Graziella e a doutora Patrícia fizeram. Para exercício, eu preferi que a gente fale de pacientes que sentam, que não sentam e pacientes que andam, tá? Porque fica mais fácil, porque às vezes a gente tem um tipo 2 que fica de pé, ou a gente tem um tipo 3 que já não anda mais. Então, vamos pensar nos pacientes que não sentam, tá? Geralmente AME tipo 1 e pode ter alguns casos de AME tipo 2. O paciente não senta, a gente pode começar exercícios na posição deitada. Eu tirei o travesseiro. O que eu preciso só observar, gente? Veja com o filho de vocês ou com quem vocês estão cuidando. Se a questão da deglutição tá legal, eu não sei se essa criança tá, por exemplo, com uma VNI ou se ela é traqueostomizada, mas se ela dá conta de ficar sem um travesseiro, tá? Porque não é toda criança que consegue. E um primeiro exercício é ficar nessa posição. Parece uma coisa bastante boba, mas eu acho que teve uma pergunta também sobre controle de cabeça, né? E uma das coisas mais difíceis para as crianças de AME tipo 1 é ficar parado de barriga para cima com essa posição da cabeça. A cabeça na linha média, que a gente chama. O que é a linha média? É o queixo alinhado com o externo, que é o osso aqui do peito. Geralmente, o que acontece com eles? A cabeça cai, tá? Então,
Então, a cabeça cai aqui para o lado ou cai para esse lado. Então, o primeiro exercício pode ser exatamente esse, ficar nessa posição. Ah, o meu filho já consegue ficar 5 segundos. Vamos tentar ficar 10? É um exercício. Eu aumento o tempo para conseguir ficar na mesma posição. Então, a gente pode estimular com algum brinquedo aqui em cima. A gente pode começar dando apoio da mão e ir soltando, tá? E depois a gente pode evoluir para pedir para essa criança olhar para um lado e para o outro. Então, eu pego também um brinquedo e coloco lá e peço para a criança virar. Cabeça para lá e para cá. Ela pode partir dessa linha média, do centro, do meio, e ir para um lado e para o outro. E se ela conseguir fazer o movimento inteiro, melhor ainda. Então, sai desse lado e vai lá para aquele. Para que isso é importante? Isso é muito importante. Para a criança, por exemplo, conseguir, numa situação, às vezes, até de engasgo, é um sistema de proteção. É conseguir virar de lado, né? Então, manter essa movimentação. A doutora Patrícia falou bastante de alongamento de cervical, tá? Isso é muito legal. Normalmente, a doutora Graziela também falou isso, porque a gente as crianças de diâmetro tipo 1 acabam ficando posicionadas muito de um lado só e tem encurtamentos. Quanto maior o encurtamento também, maior a dificuldade de movimentação dessa cabeça. Tudo bem? Então, vamos estimular para virar a cabeça para um lado e para o outro. E a cabeça aqui. E aí, a gente pode pedir uma outra coisa que também pode ajudar na nossa comunicação, que é pedir para a criança fazer o não, não. O sim, sim é mais difícil, mas o movimento de não, não, eu vou só virar aqui para vocês verem, que é isso daqui, ó. Para uma criança que não fala, é importante para ela mostrar quando algo não está legal. Quando ela não quer aquele brinquedo, ou ela não quer aquele desenho, tá? Então, é esse pequeno movimento de não, não, tá? Então, a gente pode estimular nessa posição também, sem o travesseiro, tá? E nessa... Isabela, só uma em relação a estar deitado, isso aí você está colocando, digamos, essa criança numa superfície firme, né? Ou estaria na cama? Bem lembrado. Bem lembrado, Ju. O ideal é a gente fazer os exercícios numa superfície firme, porque é até mais fácil para conseguir fazer o movimento. Quando eu tô com uma superfície firme que não afunda o meu crânio, ele encontra apoio para poder rodar. Se eu tô no... Tanto por isso que a gente tira o travesseiro. Mas se eu tô numa cama e numa coisa fofa, a cabeça afunda e fica mais difícil de fazer. Porque isso eu vejo aqui em casa, é muito mais difícil. Muito, muito mais difícil. Pode até ser feito no sentido de, eu não consigo tirar. Eu acho que isso tem situações, tem pacientes que não conseguem sair toda hora da cama. Tudo bem, é o que eu consigo fazer hoje na cama. Vamos fazer na cama, mas se conseguir tirar é o ideal. Coloca num tatame no chão, ou vamos pensar às vezes num paciente que não consegue ficar indo para o chão, ou que tem uma limitação de espaço na casa. A gente até vê placas de EVA, igual aquelas que a gente coloca no chão para brincar, e colocar elas em cima do colchão, porque ela dá um pouquinho mais de estabilidade, um pouquinho mais de firmeza, tá bom? E se o melhor é uma coisa bem firme mesmo, tá? Para fazer esses movimentos. Movimentação da cabeça. E se a criança conseguir nessa posição deitada de barriga para cima, a gente estimular isso daqui, ó. Linha média. O que é linha média? É nosso centro. É trazer as mãos na linha média. Trazer as mãos... A criança, quando a gente tem... uma criança bebezinho, um dos movimentos que ela faz depois que segura a cabeça é trazer as coisas para frente, porque isso traz o nosso campo visual e me permite usar as duas mãos para explorar. É muito difícil para os pacientes de AME? Porque é contra a gravidade. Mas o que a gente pode fazer? Colocar almofadinhas, tá? E deixar mais próximo, encurtar esse espaço de movimento. É muita coisa que a gente tem de informação e às vezes não dá para passar tudo. Eu não lembro, eu não vi se a Grazi orientou isso, mas eu vejo muitas vezes as crianças de AME tipo 1 só posicionada com os braços esticados
ao longo do corpo. Isso é bom, isso é importante, porque eu mantenho a amplitude de movimento, o alongamento do braço, mas isso não é funcional, né? A criança não consegue brincar com nada nessa posição. O que eu gosto de fazer? Isso ela não falou, pode falar. Não é o dia inteiro. Então, assim, o que é importante é que, principalmente a criança de AMI tipo 1, ela tem que mudar de posições. Então, um pouco ela vai ficar naquela posição que alinha o braço, mas um pouco ela pode ficar numa posição que estimula a função. Como é que seria isso? Pega uma almofadinha, coloca, deixando o cotovelo um pouquinho dobradinho, uma de cada lado, tá? E coloca um brinquedo aqui entre as mãos. Imagina a criança deitada lá na cama dela. Ela vai vir com as mãos no brinquedo. Então, pega um bebezinho, um AMI, né, pequenininho, ela vai começar a tocar com as duas mãos. Então, coloquem em posições para facilitar também, não só em posição de alongamento e alinhamento. Isso é importante. De lado também isso é legal. Quando a gente coloca a criança de AMI 1 de lado, olha só. O que normalmente a gente faz? Esse braço fica aqui e esse braço fica aqui. Né? Às vezes coloca até uma almofadinha aqui e ok. E aí o que a criança brinca com o quê? Tá? Um desenvolvimento normal de um bebê normal é exploração com as mãos. Então aqui ela não consegue explorar com as mãos. Ela não consegue porque ela já não tem força e ela não consegue porque ela não está posicionada de uma forma para facilitar. Um pouco eu posso ficar nessa posição, mas tira um pouquinho dessa almofada e traz esse braço pra cá, ó. E bota um brinquedinho aqui no meio das duas mãos. Tá? Essa criança vai explorar esse brinquedo nessa posição. Então, isso é importante. No AMI tipo 1, as atividades sensoriais são muito importantes. A gente não tem alteração de sensibilidade no AMI, não é o comum, porque o neurônio sensorial não está afetado. Mas, se a exploração, o desenvolvimento normal da criança é por estímulos sensoriais. A criança toca nos objetos, ela vê textura, ela pega, ela leva na boca. As crianças de AMI 1 não têm essa possibilidade. Então, parte dos exercícios é brincar com texturas, com sensorial, colocar diferentes objetos aqui, não precisa ser só brinquedo, não precisa ser um material caro de fisioterapia, tá? Então coloca uma bolinha, coloca feijão, coloca arroz, coloca espuma, né? Para eu estimular esse sensorial. Porque existe uma coisa que é, a minha mão é cheia de receptores sensoriais, que são estruturas que percebem a textura, o calor, e isso leva uma informação lá para minha medula, leva uma informação lá para o meu cérebro, e meu cérebro responde com movimento. Então, se eu não tenho nada sensorial, também não estimulo o movimento. Então, é importante colocar a criança em contato, principalmente com as mãos. Por isso que também não é incomum que crianças com AMI às vezes não gostem de meleca, geleca, né? Porque elas não têm ela não tem essa experiência de exploração por si só. Aí a gente vai lá e enfia a mão dela na geleca, eles detestam, né? Areia, tá bom? Grama, então é coisas que a gente pode fazer. Tudo bem? Tudo bem. Nessa posição ainda de barriga para cima. Tem um movimento que a gente pode colocar as crianças de AMI 1, que é dobrar os dois joelhos e ficar na posição de ponte. Isso é muito difícil, Isabela, isso realmente é muito difícil. A gente pode segurar os pés, a gente pode deixar isso ativo, posicionado com a órtice, por exemplo, do pé, a AFO, que a Graziela falou, e a gente pode deixar a criança aqui. Ela não consegue ficar, a gente pode colocar um travesseirinho de cada lado e a gente pode estimular para que ela faça pequenos movimentos de abrir e fechar aqui. Mas isso aí é só levantando a perna, não levanta o tronco, o bumbum. Não, não é o exercício de ponte, tá? Só a perna. Deixa eu ver se eu tenho... eu tenho outra boneca aqui, ó. Eu tenho uma Barbie.
Ó, tá? É essa posição, é ficar só na posição. Não levanta o bumbum, mas deixar essas pernas nessa posição. Tem criança que vai cair. O que que a gente faz? A almofadinha dos dois lados e pedir para segurar a perna aqui. Tem uma coisa que a gente pode fazer muito legal, que é colocar um objeto aqui, falar para ela apertar, é passar a nossa mão na parte interna da coxa, tá? Passa a mão e fala, olha, força aqui nessa musculatura, faz movimento aqui, força para fechar a perna, aperta a bolinha que tá aqui, tá bom? É esse movimento. Para quê? Para vir em movimento ativo, para a gente evitar a posição lá de sapinho que a Graziela falou, tá? E tem crianças sobre isso, eu acho que é muito legal que as crianças com AME normalmente têm um cognitivo preservado, né? Assim, exceto casos que tiveram, né, uma questão neurológica assim, por parada, mas normalmente eles têm preservado. Então, é muito importante dar esses comandos, né? Porque senão a criança fica fazendo, ou o terapeuta fica fazendo, ou o pai e a mãe ficam fazendo aleatório. Então, assim, o que eu vejo aqui em casa é que funciona muito bem dar comandos, falar, faz isso, né? Porque eu acho que isso estimula também, né, a criança a fazer o exercício. É como a gente faz com qualquer criança e a gente pensa assim, é uma criança, então a gente tem que transformar. Eu falo que o exercício é parte das coisas do exercício, as pessoas falam, mas parece uma brincadeira, mas é uma brincadeira, né? Então a gente canta a música da borboletinha, abre e fecha a borboletinha, fecha a perna, fechou a janelinha da casa, abre a janelinha da casa, fecha. Então, sim, né, é a exploração que uma criança faria se ela não tivesse uma alteração neuromuscular. Então, dar o comando é importante, né? E não querer que a criança só reproduza um exercício, faz assim, né? E às vezes ela não vai fazer exatamente do jeito que a gente queria o movimento. E às vezes ela consegue um outro do movimento, eles muitas vezes conseguem com uma perna só. E é muito legal. Deixa, às vezes ele traz uma perna aqui e fica balançando aqui, ó. Legal, tá controlando, porque tem um limitezinho ali que a gravidade ele não consegue controlar, então um pouquinho que ele consegue, muito legal, faz numa perna, faz na outra, né? Então, o comando é importante, sim. E isso também se conseguir, traz a perna para cá. Teve alguma pergunta em relação a isso, puxar a perna, não sei se é nesse sentido, ó, puxar a perna. É isso, não sei se é esse sentido que foi perguntado, mas a gente pode, nessa posição, com o sistema de suspensão também, ou propriamente suspendendo essa parte da perna, suspende a coxa e pede para trazer o calcanhar no bumbum, tá? O que eu gosto de fazer também? Aí, eu não sei se eu vou ter vídeo pronto. Skate. Não sei se tem algum papai ou alguma mamãe que é skatista. Eu gosto, às vezes, de colocar a criança deitada no skate, com as perninhas para fora. Vamos ver se a gente consegue. Imagina que esse é um skate. Skate normal, tá, pessoal? Coloca a criança, bota o bipap junto, a gente coloca tudo. E a gente pode fazer o seguinte, esticar a perna e pedir, traz, né, a perna, o calcanhar na direção do bumbum. E é legal porque a criança vê o skate movimentando. Ela pode puxar a perna, como ela pode empurrar a perna. Tudo bem? E fica fácil fazer isso no skate, porque tem as rodas do skate, e fazer isso aqui no chão é difícil porque o nosso corpo cria uma... Então a gente não desloca. E aí no skate a gente consegue deslocar. Tá? Então vai pra cá e empurra também. Tá bom? Eu tenho uma menininha que ela gosta de andar no corredor da casa e da sala até a cozinha deitada no skate. Tá bom? Então é um movimento que dá pra fazer nessa posição também. Ainda para os pacientes que não sentam. Rolar. Lembra que eu falei que fisioterapia é função? Então, se é função, a rolar é uma atividade muito importante. Um bebê, no desenvolvimento normal, consegue, por volta dos 4 meses, a começar a rolar. Que é virar para a lateral.
Por que que virar é importante? Quando a gente está deitado à noite, a gente normalmente não fica a noite inteira numa posição só. A gente faz pequenos ajustes. O paciente de criança de AME não consegue isso, e ela precisa que alguém mude de posição. E isso muitas vezes a criança tem muitos despertares, pedir para mudar de posição, né? Ai, muda, tá doendo. Então, se a gente consegue estimular esse rolar, a criança consegue fazer pequenos ajustes, mesmo que não seja rolar inteira, mas aliviar a pressão de um bumbum, de um braço, de outro braço, ou ir no alcance de alguma coisa também. Eu vou fazer com essa outra boneca aqui. Como é que a gente faz para estimular a minha criança que está lá com AME tipo 1 a virar para o lado? Primeira coisa, a gente tem que olhar para o lado que a gente vai virar. Então, olha a casinha, olha não sei o que, olha o tablet aqui, vamos olhar para lá, olha para lá. Olha, virou a cabeça, que falou. E o resto do corpo? A gente pode ajudar no braço, na perna ou nos dois ao mesmo tempo. Quanto mais ajuda eu dou, mais locais eu ajudo, menos esforço a criança faz. Mais esforço. Então, aí vai depender da criança lá que está em casa. Ela não consegue movimentar nada, eu posso vir com ajuda no ombro e no quadril, e ir levantando e pedindo para a criança fazer o resto. Aí ela consegue movimentar um pouco do braço. O que que eu posso fazer? Pegar a região do quadril, eu vou levantar só para mostrar o do quadril, tá? Ó, é isso daqui, ó, quadril aqui. Então, pega com a minha mão o quadril e vai levantando um pouquinho o quadril. E aqui também é legal eu apoiar o pé da criança dobrado. Sabe o exercício, a posição de ponte, a posição com a perna dobrada? Posiciona a perna aqui e vem com o quadril, levantando o quadril, e a criança vem trazendo o braço. A minha criança não consegue trazer o braço fica caído para trás. Tudo bem, pega no cotovelo e vem. Aí tem um ponto que a criança já consegue. Faz isso para um lado, faz isso para o outro. Ô, Isabela. Fale. Teu vídeo tá parado, eu não sei se é... Já tá dando 1 hora de live. Vai estar dando 1 hora de live. Eu vou fechar essa, vou salvar e vou retornar e eu te chamo de novo. Tá bom? Tá joia, perfeito. Já voltamos, pessoal.